boa tarde a todos que estáis aqui. Obrigado por estarem e por terem aceito este desafio deste workshop. O tema é um tema muito importante. Devo dizer que hoje vou estar, ao final da tarde, também com o Ministro do Ambiente, onde vamos estar a debater vários temas ligados ao ambiente, e a água é um deles, o saneamento, etc. E realmente são de facto temas bastante relevantes na nossa vida, mas também na vossa área de trabalho, na vossa área de negócio. Até porque a água de facto tem um peso e uma importância bastante grande naquilo que é a produção dos alimentos e neste caso em particular. Acho que hoje fala-se muito das questões do ambiente e faz-se uma defesa muito grande sobre a água, sobre o uso da água, sobre o uso intensivo da água, mas por outro lado também se fala da necessidade de realmente termos uma melhor produtividade, melhores produtos, melhores condições na produção dos alimentos e na agricultura. E portanto aqui que eu acho que temos todos ter realmente aqui um equilíbrio entre uma coisa e outra. Porque a água é fundamental para a vida, é fundamental para o tratamento, no caso da agricultura, mas pronto, se exagerarmos no uso da mesma, com certeza que depois, mais tarde, vamos ter algumas dificuldades. Mas também não tivemos alimentos e não conseguimos ter a produtividade, a rentabilidade e a qualidade que eles têm que ter, porque a água fará parte também da própria qualidade dos produtos, dos alimentos, também as coisas não funcionam. Portanto aqui, de uma forma muito sucinta e muito breve, pedir-vos a todos vós, nesta área daquilo que são o uso do recurso como a água, que saibamos manter este equilíbrio, realmente usar aquilo que é preciso até um determinado limite, tendo em conta que não queremos usar a água só hoje e temos que usá-la num percurso de vida o mais longo possível. Sabemos hoje todos, e a preocupação é grande, ainda há poucos dias, há um mês atrás se falava até na casa, era o vice-presidente da APA, Pimenta Machado, falava com grande satisfação que as barragens estavam quase todas, e não estavam todas, mas estavam uma grande parte delas com 80%, o que à data seria bastante bom, até tendo em comparação com os valores que tivemos do ano passado, nomeadamente, falhar não naquele período, mas que tivemos no ano anterior. O que é certo é que hoje mesmo, passado um mês e pouco depois, os índices estão muito baixos. Temos barragens, nomeadamente no Algarve, que estão mesmo muito abaixo, portanto atingem a zona vermelha, como é assim referido, e portanto é isto que temos de ter inteligentes, de realmente sabermos utilizá-la de uma forma correta e assertiva, para obtermos hoje, amanhã e no outro dia. Portanto é isso que peço a vossa sensibilização. Hoje também há um recurso de meios técnicos e de conhecimento científico que permite também fazer uma melhor utilização. Cada vez há mais mecanismos e ferramentas, não é? Para a rega e para outras atividades e complementares. Portanto é tirarmos partido disso, saber utilizar também a tecnologia a favor de uma utilização regrada também deste bem essencial que é a água. Mas pronto, volto a dizer, daqui da parte do município, nem sempre se olha, e temos feito um esforço, mas há um caminho tremendo para fazer em relação àquilo que são as áreas da economia. Portanto, a economia é fundamental, importante no nosso concelho, em todos os concelhos, mas porque nem sempre os municípios têm instalados capacidades e conhecimentos para apoiar e para acompanhar as atividades económicas do seu concelho, no nosso caso. Nós sentimos que estamos muito limitados nessa parte, assumimos isso com frontalidade, portanto temos muito trabalho para fazer neste campo. Aquilo que queremos fazer nunca é substituir as associações, nunca é substituir, neste caso, os agricultores, mas é ter mecanismos e ferramentas que possamos, em conjunto, poder trabalhar convosco. É naquilo que são, inclusive, como hoje vamos estar com o Ministro do Ambiente, e é nestes patamares da comunidade intermunicipal, da parte dos ministérios, da parte do Governo, podermos ouvir também a vossa voz e poder defender aquilo que é importante para os nossos empresários e para a nossa agricultura, para a nossa economia na região. Portanto, esse é um papel que queremos fazer, que queremos desenvolver, nunca substituindo ninguém, mas que sintam que do lado da autarquia há um parceiro que pode estar disponível para vós. Naquilo que são um conjunto de ferramentas necessárias em relação ao urbanismo e outras coisas, portanto, daquilo que são os licenciamentos, muitos deles não passam sequer pelo município, como sabeis, passam para a DRAP, passam pela APA, etc. Mas aqueles que passam também da parte do município, também estamos a fazer um esforço muito grande para que realmente o tempo em que as coisas acontecem seja um tempo justo. Tenho consciência que melhoramos em relação a este processo. Hoje demoramos muito menos tempo do que era no passado recente,
mas que há um caminho ainda muito grande para fazer. As coisas têm que ser mais ágeis, hoje com as tecnologias, inclusive que temos que também saber tirar partido disso. Nós não estamos a fazê-lo ainda, estamos a fazer esse caminho. Portanto, também pedimos sempre da vossa parte que nos alertem, que nos critiquem, porque a gente vai aprendendo sempre com a crítica, e a crítica faz-nos também, às vezes, olhar, estamos convictos que às vezes fazemos tudo certo, porque temos só a nossa visão. Portanto, haver do outro lado o contraditório, pode ser da vossa parte, sintam-se sempre à vontade para o fazer. Portanto, estamos aqui também para ouvir e depois saber, em conformidade, agir e da melhor forma. Portanto, é este o nosso espírito, é a nossa vontade de estar ao vosso lado, criar melhores condições para apoiar a nossa economia, e a nossa economia também passa, e hoje cada vez mais também pela agricultura. Portanto, sabemos todos e estamos atentos realmente neste setor primário. Portanto, houve um crescimento muito grande no nosso concelho, na nossa região, e que é muito importante para termos uma economia mais saudável. Sabemos depois que temos outros problemas, não só deste água, inclusive também há aquilo que é nos recursos humanos, é outra dificuldade bastante grande. Estamos a pouco e pouco também a tentar criar condições até para podermos receber melhor as populações que não sejam nómadas, que não venham só para aqui para determinada altura, embora sabemos também que na vossa atividade há alguma sazonalidade que também cria algumas dificuldades, mas também, se repararem, e isto é um dado que já é assumido e percebemos que isso já existe, temos aqui o facto da nossa centralidade da região onde vivemos e proximidade de uma área geográfica bastante grande, com bastantes índices de necessidade de recursos humanos. O que acontece hoje, nós hoje já temos instalados no nosso território, no concelho de Caldas e limites, mais gente, portanto mais população de imigrantes que vêm para trabalhar do que aqueles que necessitamos, mesmo às vezes na plenitude da sazonalidade das vossas atividades e de outros trabalhos. O que acontece é que eles fixaram-se nas Caldas e hoje as Caldas já servem como plataforma, portanto estão nas Caldas para servir as vossas necessidades, as nossas necessidades, mas acabam por, depois quando há um abaixamento das necessidades aqui na região, eles fixam na mesma aqui, já vão para Lisboa, vão para a Zambuja, vão para Norte, vão para Sul, mas a sua sede já é aqui. O que me permite pensar que iremos manter alguma estabilidade, e era importante também, iremos manter alguma estabilidade destes recursos, desta oferta, o que me parece que possa ser bom. A outra coisa que também é importante nós conseguimos fazê-los é integrá-los na nossa comunidade, integrá-los na sociedade, não só na parte educativa, que é importante, para ver se também se há possibilidade de fazer com que eles formem aqui as suas famílias e que possam se fixar e se manter aqui por muito tempo, para que realmente possamos ter, da parte depois produtiva, porque se cada ano entrarem, em cada campanha, entrarem trabalhadores novos, aqueles primeiros 15 dias vão todos a aprender, não é? E portanto, se conseguimos criar aqui este ciclo de continuidade, parece-nos que podemos ter aqui também uma melhor produtividade e rentabilidade dos recursos humanos. Naquilo que nos diz respeito, desta tentativa de os integrar, também é um trabalho que estamos a fazer a estas populações migratórias e de criar as melhores condições para que eles realmente se fiquem aqui. Ficamos às vezes incomodados, porque já vemos aqui nas Caldas, parece pequenos apontamentos que parece Lisboa, mas de facto esta é a realidade, esta temos que saber lidar com elas. E não devemos ostracizar, devemos sim integrar, e é o trabalho que estamos a fazer. Esperamos que ele traga resultados também, isto não é água, mas traga resultados também efetivos para vós. Portanto, este assunto da água ou de outras situações estejam sempre à disposição, que nós temos vontade em poder colaborar. Antes de mais, agradecer também a vossa presença e agradecer de forma muito especial aqui ao município das Caldas da Rainha, na figura do Sr. Presidente, porque realmente tem sido um município que tem também nos desafiado e que tem sempre mostrado uma disponibilidade muito grande para nos apoiar aqui nas diversas iniciativas que, de alguma forma, nós pretendemos que sejam iniciativas de transferência de conhecimento, de aumento de conhecimento e de transferência também de tecnologia, no sentido de aproximarmos também, cada vez mais, também o setor agrícola daquilo que são, ou prepararmos o setor agrícola daquilo que são os grandes desafios. Eu só iria muito brevemente dizer que este é uma iniciativa no âmbito, portanto, de um projeto que nós temos a decorrer, no qual estão inseridos outras iniciativas e que nós tentámos aqui criar uma sinergia para a divulgação da Feira Frutos das Caldas da Rainha. Portanto, significa que esta é, tal como já foi o balanço da campanha, não tínhamos esta sala cheia na altura, hoje com menos gente, mas também a gente já sabe, é uma altura complicada, o São Pedro não está a ajudar e, portanto, é difícil também vocês terem disponibilidade e os técnicos e os produtores terem disponibilidade para estar. Se calhar, se fosse um ano normal, teríamos a sala, se calhar, mais composta. Mas é assim, São Pedro prega-nos destas coisas e prega-nos também
este grande desafio que é o uso da água e também de usarmos da forma mais eficiente e procurar novas origens da água também. Há que também tentar olhar para isso e eventualmente outros aproveitamentos também. E aqui, sim. Já agora partilhar também convosco, nós estamos numa fase já quase final do lançamento de um concurso para fazer a ampliação da nossa hectare municipal, a hectare das Águas Santas. E nesse concurso, tanto com esta ampliação, portanto, vamos ter ali já uma tecnologia mais avançada, onde ela vai produzir a água não para uso consumo humano, potável, mas, por exemplo, permite a rega. Portanto, já estamos a dar esse passo. Depois há o passo seguinte, não é? A fazer chegar essa água daquele local aos locais de rega. Mas admito, estamos a falar das Águas Santas, ali junto à fábrica de sabão, que há ali até naquele território bastantes áreas agrícolas que possam vir a usufruir sem grande custo de fazer chegar a água lá. Portanto, este também é o caminho que estamos a desenhar, de tirar partido, são milhões de metros cúbicos de água que colocamos depois no mar e que ela pode ter ainda um uso sem ter esse regresso ao mar e que terá numa segunda vida. Portanto, esse também é o caminho que estamos a desenvolver, portanto, neste procedimento, não é para amanhã, mas tanto com esta visão, daquilo, e estamos a falar de investimento que vai estar entre os 4 milhões e meio e os 5 milhões de euros nesta fase de ampliação da hectare, mas que é primordial e é importante, uma fase de saneamento. Hoje não estamos ainda no limite, mas entendemos que daqui a muito pouco tempo, portanto, isto tem que ser antecipado, não devemos estar no limite, para realmente possamos também dotar um ambiente de todas as condições. Mas queria deixar esta nota, que é um caminho que também estamos a trilhar, não é, pronto, será no tempo, mas que queremos fazê-lo também. E só complementando, aliás, a experiência que nós temos até num projeto que tivemos a desenvolver, e que estão aqui algumas das pessoas também estiveram envolvidas nele, nós tivemos a possibilidade de ir visitar Israel, e em Israel tudo o que é fruteiras é regado com águas precisamente tratadas das hectares. Portanto, significa que é realmente um caminho a seguir, e portanto, e é importante, e já a tecnologia já nos vai permitindo poder olhar para estas fontes como fontes realmente efetivas, e portanto temos mesmo que trabalhar nesse sentido. Posto isto, e para começarmos a sessão, só dizer que este é um dos eventos que temos previsto já aqui realizar mais 4, um deles que está relacionado com o impacto das alterações climáticas na fitossanidade, e portanto nós vamos ter aqui realmente um painel que estamos a constituir no sentido de avaliarmos precisamente de que forma é que as alterações climáticas estão a impactar na questão das pragas e doenças. Teremos outro relacionado com a parte da alimentação sustentável, outro relacionado com o resíduo zero também, que como sabemos quem está na produção e os modos de produção vão-nos empurrando para estes novos modos de produzir, e portanto iremos também ter nesse âmbito, e depois terminaremos com um sobre transição agroenergética também, a utilização das energias renováveis, de que forma é que podemos potenciar a utilização das energias renováveis na produção também, nas explorações agrícolas. Portanto, estas são áreas temáticas que escolhemos para, de alguma forma, enquadrar também aqui a Feira Frutos das Caldas da Rainha, e esperemos que possamos ter uma boa adesão às iniciativas que estamos a constituir. E posto isto, agradecer mais uma vez e passo já a palavra ao meu colega Vítor, que é o primeiro orador da tarde, para fazer a sua comunicação. E agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Conforme a minha colega disse, o meu nome é Vítor, eu sou técnico do Serviço de Rega do COTM. A minha apresentação hoje vai incidir muito sobre a otimização da rega e da gestão de rega. Falar aqui um bocadinho, em resumo, um pouco daquilo que nós já fazemos no serviço. Só uma breve introdução daquilo que nós fazemos no Serviço de Rega. Nós somos uma entidade reconhecida pela DGADRA para a validação de situações de referência para os programas operacionais, especificamente para as ações 7.1 e 7.2, poupança de água através da recompressão e modernização de sistemas de rega, ou poupança de água mediante a utilização de águas residuais. Desde maio de 2015, o COTM está também autenticado pela DGADRA como entidade reconhecedora de regantes, especificamente para a medida 7.5, uso eficiente da água, que já agora aproveito para publicitar, estão abertas as candidaturas para o compromisso durante os próximos 5 anos, 2023 a 2027.
E falando aqui um bocadinho sobre a gestão otimizada de rega, vou tentar explicar aqui o pormenor de semântica. O objetivo essencialmente é que a rega seja eficaz, seja que ela satisfaça as necessidades hídricas da cultura, nomeadamente no período de ponta. Queremos normalizar e otimizar os pomares, pô-los os mais homogeneizados possíveis através do sistema. Queremos que ela produza de uma forma mais uniforme possível, ou seja, não queremos problemas de uniformidade ou déficits de uniformidade entre, por exemplo, setores de rega ou dentro do próprio setor de rega. A ideia é trabalhar sempre para a maior geração da uniformidade, ou seja, não queremos ter perdas por escorrimentos, perdas por colação, perdas por excesso de água. Queremos ter as culturas em conforto hídrico ou próximo do conforto hídrico sem perdas. Ou seja, é o caminho para regarmos de forma eficiente, ou seja, temos que reduzir ao mínimo as perdas por infiltração profunda ou por escorrimento superficial, sabendo que de antemão temos já perdas que não conseguimos evitar, como as evapotranspirações que ocorrem por processos naturais. Outro dos componentes em que temos que ter também muita atenção é regar de forma eficiente, mas ao mesmo tempo regar de forma eficiente ao nível energético, evitando todos estes problemas. Para fazermos este trabalho é necessário focarmos no sistema de rega. Nós temos que olhar para todos os componentes do sistema de rega, analisá-los, medir, porque é, como sabem, virtualmente impossível gerir o que é que seja se não se medir, se não se aferir, se não se verificar como é que está a nossa base de trabalho, que é o sistema de rega. Nós no COTM fazemos este tipo de trabalho, ou seja, basicamente aquilo que se faz é uma verificação componente a componente de cada sistema de rega ao nível da eficiência, na uniformidade de aplicação da água e de eficiência energética, com uma série de medições que são feitas em campo, nomeadamente as medições de débito, no caso da rega localizada, débito dos boteadores, dos emissores, medição de pressões, da pressão de trabalho em cada setor e em diferentes pontos de cada setor de rega, de pressões à entrada, à saída, no primeiro terço, no segundo terço. Para além disso, isto deve ser feito também, ou pode ser feito em outro tipo de sistemas de rega, nomeadamente a expressão clássica ou pivôs. É necessário ver também, ao nível de dimensionamento do sistema de rega, determinados pontos, como por exemplo as expressões de trabalho, que são fundamentais para nós majorarmos e para nós, de alguma maneira, monitorizarmos da melhor forma o desempenho do sistema de rega. Isto deve ser feito também não só na altura em que são feitas estes trabalhos, mas também o próprio produtor deve calendarizar este tipo de trabalhos para poder antecipar a calendarização das manutenções. Este tipo de informações que são retiradas, são medidos também os caudais, as saídas das bombas, que são extremamente importantes para nós vermos o estado de conservação do próprio sistema de bombagem, o sistema de captação. Estas medições depois têm que ser comparadas evidentemente com os caudais ou com os desempenhos nominais dos grupos de bombagem, para de alguma maneira podermos aferir se existe necessidade de fazer redimensionamentos ou ajustes ao próprio grupo de bombagem face às necessidades requeridas. E outro dos trabalhos que é feito é a verificação também de anomalias que possam eventualmente existir no projeto, como equipamentos mal montados, equipamentos que estão sobredimensionados ou subdimensionados, o estado de conservação destes equipamentos, que são, isto é uma etapa primordial para nós podermos melhorar ou otimizar a eficiência. No campo, ver as questões de desentupimentos, dos problemas de falta de pressão que possam eventualmente existir na rede de rega,
problemas de falta de manutenção ou desajustes, nomeadamente nos cabeçais de filtração, face às necessidades requeridas, quer dos emissores, quer da água, da qualidade da água. Equipamentos de proteção que possam estar com avarias ou que possam carecer de operações de manutenção. Erros de instalação, nomeadamente equipamentos de FET-REGA que possam estar mal montados ou a funcionar de forma pouco eficiente. Problemas com as instalações ou com erros que possam eventualmente originar-se com, por exemplo, más instalações de contadores de caudal, que ao estarem evidentemente mal instalados, vão gerar erros. E a monitorização que é requerida ou que é necessário fazer com estes contadores vai ter evidentemente um erro, porque o equipamento não está adequadamente bem instalado, problemas como fugas, excessos de pressão, tudo isso é feito também na ótica no âmbito do serviço. Os dados depois de recolhidos são tratados, são emitidos relatórios. E depois é feita uma análise também a vários coeficientes. Por exemplo, trago aqui um exemplo do coeficiente de uniformidade. Isto é no âmbito de um projeto que entrou em vigor o ano passado, correu o ano passado, em que nós, no âmbito do projeto, fizemos uma série de auditoria dos sistemas de rega a vários produtores e depois fizemos uma comparação basicamente entre os dados. Como podem ver aqui, neste caso, temos os valores de referência, ou seja, os valores nominais que vêm mencionados nas normas para as auditorias, e como podem ver, em cada um dos produtores, que tem em média 10, 12 setores, os coeficientes deviam estar bem acima dos 90%, e por cada um dos produtores só um ou dois setores é que está com este coeficiente. Todos os outros, como vou mostrar a seguir, estão com discrepâncias muito significativas ao nível dos coeficientes de uniformidade de débitos. Ou seja, se estamos a aplicar mal ou de uma forma desequilibrada a água de rega, estamos também a aplicar de forma desequilibrada FET e rega. Portanto, isto dá para ver que, essencialmente, só com este tipo de medições, no setor a setor, é que nós conseguimos ter um espectro minimamente razoável para podermos tomar decisões ou para podermos ver até que ponto é que o sistema está a funcionar corretamente ou não. Mais evidências relativamente aos coeficientes de uniformidade, ou seja, há um desequilíbrio, como podem ver, passámos de 95%, só um ou dois setores por cada sistema, agora neste momento estamos já com 2, 4, 3, depende um bocadinho, mas já abaixo daquilo que seria considerado aceitável. Ou seja, sempre que nós estamos aqui já a regar abaixo deste que consideramos aceitável, deixamos de estar a regar com um desempenho mínimo para a rega localizada, como aconteceu aqui. Ou seja, isto é um coeficiente de uniformidade que já só existe ou passa a existir nos canhões irreguladores ou na expressão clássica. Não devia acontecer de todo na rega gota a gota. Pronto, depois são também mais outro exemplo. Esta tabela tem a ver com os coeficientes de uniformidade de rega, os valores médios, e dá bem para ver que isto são produtores tecnicamente evoluídos, todos da mesma OP, com já um know-how significativo, já têm sondas, já têm uma série de equipamentos, já fazem mais ou menos as manutenções dos sistemas de rega e conseguem ver aqui facilmente grandes discrepâncias entre os valores médios totais por sistema de rega. Ou seja, há produtores que aqui, como neste caso, já estão com o coeficiente de uniformidade já próximo já nem pivôs fazem isto, são os canhões enroladores é que têm este tipo de desempenhos. Coeficientes de variação dos caudais, evidentemente tudo aquilo que eu estou aqui a mostrar ao verem estes valores, tudo isto vai gerar uma heterogeneidade brutal no próprio pomar. É por isso que muitas vezes, às vezes sem se perceber muito bem, vêem-se grandes heterogeneidades, por exemplo, nas árvores, quando as árvores já são adultas,
não se percebe muito bem porquê, ou porque não, justamente porque isto não é ferido, atribui-se isto, por exemplo, a excessos de vigor, ou a manchas de sol, ou a zonas com mais matéria orgânica ou menos, mas não, é tudo muito ambíguo. E este tipo de trabalho normalmente vem dar alguma justificação à grande heterogeneidade que nós, por exemplo, podemos ter dentro do mesmo setor, com os mesmos débitos, com os mesmos compassos, com a mesma variedade e às vezes até com o mesmo porta-enxerto, temos variações muito significativas que geram uma variabilidade enorme no pomar. Ou seja, vemos variações que deviam estar aqui entre os 5% e os 10%, e praticamente só um produtor aqui da amostra é que conseguiu atingir esse valor médio. Isto também acontece não só por causa de problemas de manutenção, problemas de dimensionamento dos sistemas de rega, mas que tem muito a ver também com a pressão de trabalho requerida, ou seja, a pressão de trabalho que os emissores exigem, a maior parte das vezes também não é cumprida, ou muitas vezes não é cumprida. Podem aqui ver, vêm-se grandes oscilações, e estas oscilações, apesar dos emissores, como neste caso são autocompensantes, ou seja, deviam corrigir esta variabilidade, com o continuar das campanhas, eles começam a não conseguir equilibrar as pressões ao longo da linha e por sua vez, originam-se variações muito significativas. Pronto, as recomendações que foram feitas, que são normalmente feitas quando são feitos estes levantamentos de dados, são alterações ao nível dos sistemas de retrolavagem, dos cabeçais dos filtros, instalações de alguns componentes de proteção, como válvulas de alívio rápido, válvulas de ar, recalibrações, por exemplo, de variadores ou instalação de variadores, ou recalibração dos existentes, substituição de linhas de rega, porque muitas vezes com operações de manutenção já não é suficiente, esse trabalho já não é suficiente para recuperar os bloqueadores, é mesmo necessário, em alguns casos específicos, substituir os laterais de rega. São também dadas recomendações ao nível das operações de manutenção, calendarização, operações de manutenção preventivas ou corretivas e substituição de grupos de bombagem ou reajustes até dos próprios grupos de bombagem. Lá está, eu costumo dizer que isto é só um ponto, mas para nós termos esse ponto, como disse há pouco, é mesmo impossível nós gerirmos o que é que seja, se não medirmos. Não nos basta só estarmos a olhar para o sistema de rega, temos que olhar também para o que acontece no solo, quando nós estamos a adicionar água. Por isso é preciso termos aquilo que eu costumo chamar o painel de instrumentos, ou seja, sondas, equipamentos que nos permitam ver até que ponto é que a cultura está em conforto hídrico, ou está no início do stress, ou o que é que seja. E para isso é preciso usarmos equipamentos. Isto não é nenhuma nova tecnologia, mas são sondas, basicamente são utilizadas no sistema, em módulos de monitorização no solo, mas também do próprio sistema de rega, dão-nos aqui um aporte extremamente importante para otimizar a rega. É necessário também saber o que é que eles nos dizem, não basta só fazer a instalação do equipamento e está feito, não, é preciso saber interpretar, ou é preciso ter essa sensibilidade, temos que olhar para os vários perfis e para as várias profundidades no solo, temos que ver o comportamento da água e a reação que a cultura induz na percentagem de água no solo, e para poder antecipar não só perdas, para evitar inícios de stress ou problemas com excesso de água, e temos que gerir da melhor forma, e a melhor forma é termos esses equipamentos ligados a plataformas, ter esse conhecimento ou ter essa formação, ou alguém que nos possa dar essa consultoria e fazer a gestão
mais otimizada possível. Lá está, outros equipamentos que podem ser colocados ou instalados numa unidade de monitorização são, por exemplo, os contadores de caudal na linha. Estes contadores de caudal são extremamente importantes para nós, por exemplo, definirmos qual é a melhor altura, ou se existe já ou não a oportunidade para iniciarmos a manutenção do sistema de rega. Porque muitas das vezes eles, como se costuma dizer, está a pingar, os goteadores estão a pingar, está a regar, mas às vezes está a fazer rega de impressão, ou seja, dá a impressão que está a regar. É sempre útil nós termos este tipo de equipamentos que conseguimos antecipar a partir de qual momento é que ele começa a dar sinais de que precisa de manutenção. Isto é um equipamento importante para esse tipo de trabalho. Inclusivamente para nos antecipar também algumas anomalias que possam existir no próprio sistema, por exemplo, paragens, desconfigurações do variador de velocidade ou do programador. Há uma série de pontos, de fatores que podem ser monitorizados com este tipo de equipamentos. Dendrómetros ou dendrometria. Eu acho que é fundamental estarem também para a otimização dos pomares hoje em dia, estes equipamentos estarem também instalados. Porquê? Porque isto é mais uma forma de monitorizar. Não estamos só a ver o comportamento da água no solo, mas estamos a ver até a reação da árvore e da própria cultura e da fruta em função da dotação que estamos a aplicar. Estes equipamentos que podem ser dendrómetros de tronco, dendrómetros de fruto, são importantíssimos para nós, por exemplo, podermos definir determinadas estratégias de rega. Nós podemos ver ou se elas estão a funcionar ou não. E vemos o comportamento através das taxas de crescimento ou das expansões ou das regressões nos troncos e com isto sabemos a reação que a agricultura está a ter face ao comportamento da água no solo. Dá-nos origem aqui a uma série de informações úteis para definirmos a oportunidade de rega. A nível também dos dendrómetros de fruto, serve-nos também para perceber a taxa de crescimento dos frutos, dá-nos uma indicação, apesar de ser só um fruto por setor ou um fruto por sistema de rega, quer dizer, isto precisa de mais validação, mas já é um bom indicador para percebermos de alguma maneira até que ponto é que a rega está a influenciar positivamente ou negativamente a taxa de crescimento diário do fruto ao longo da campanha. Claramente dá para perceber que, aqui neste caso em concreto, aumentando a dotação, chegando mais à zona de conforto hídrico, que anda mais ou menos por aqui, majoramos a taxa de crescimento. Isto pode ser útil, por exemplo, se nós quisermos, por exemplo, se quem estiver a trabalhar para calibres, é fundamental ter este tipo de equipamento. Mas se nós quisermos, por exemplo, se tivermos uma necessidade por parte do comprador, por exemplo, que quer fruta com mais brix, é fundamental nós termos este tipo de equipamentos para perceber até onde é que nós podemos explorar a estratégia de rega para podermos ter brix sem prejudicar a taxa de crescimento do fruto. Pronto. Tenho aqui, trouxe uns exemplos daquilo que eu tenho aferido, particularmente em um produtor que tem todos estes equipamentos. Pronto, é um produtor que eu estou a acompanhar desde 2019 e aquilo que eu tenho aqui são basicamente duas tabelas de repartição de calibres e quilos produzidos, isto lá na central. Isso é feito desde 2019 e eu tenho estado a fazer um levantamento através de dados que o produtor me cedeu ao nível dos calibres, dos vários calibres que existem, desde os calibres mais baixos até mais altos, inclusive aquilo que vai para a indústria. E como vem, com este tipo de equipamentos, apesar de não ser muito significativo, mas vão-se conseguindo alguns ajustes, nomeadamente desde 2019 até agora nós temos diminuído ainda pouco expressivamente os calibres de 45-50, temos majorado um bocadinho mais aqui os 50-55,
Pronto, aqui, principalmente temos aumentado aqui os 75-80 em alguns anos, ou seja, não é, isto tudo serve para dizer o porquê. Este produtor tem o pomar mais ou menos homogéneo, isto é uma variedade de maçã, trabalha com equilíbrios e não tem problemas de água, o solo é de boa qualidade, como veem aqui as produções estão um bocadinho acima até dos valores médios. Mas pronto, isto são dados, eu não consigo ter acesso a todos os outros dados, mas dá para ter uma ideia de algumas tendências, nomeadamente com algumas aplicações e com algumas, desde que se começaram a introduzir algumas estratégias de rega, pelo menos não houve diminuições muito significativas na produção, antes pelo contrário, tivemos aumentos de produção, reduzimos aqui os calibres mais baixos e aumentámos aqueles onde tínhamos menos, ainda que pouco em percentagem, mas já foi qualquer coisa. Isto tendo em consideração também, não sei, os outros fatores, que tudo o resto é constante ao longo das campanhas, ou seja, a rega, as podas, tudo isso. Eu não consigo validar, mas só vou à questão da rega. Ok, pronto, era isto que eu tinha para mostrar. Não sei se há dúvidas. Boa tarde a todos. Agradecer também aqui a Não Dá Aquário o convite, que nos foi interessado para falar sobre o projeto que temos a desenvolver atualmente em Marrocos, o Smart QBED, traduzido para português seria o culto de irrigação inteligente. Mas dando seguimento aqui um bocadinho ao que o Vítor falou, e eu acho que é o facto também que levou a Aquagri a entrar aqui dentro deste projeto, começando pela parte dentro do workshop da gestão eficiente da agricultura, que acho que é um trabalho que se reveste a maior importância, e se calhar faço aqui uma breve explicação daquilo que nós fazemos e que no fundo é o que vamos aplicar no projeto, e depois dar assim só uma pincelada daquilo que têm sido os resultados do projeto, deste primeiro, pelo menos primeiro ano de ensaios de campo. Foi um projeto interessante e que agora no fim dá para ter uma ideia de outras aplicações que não aquela que se pensou inicialmente, que eu acho que isso aqui é importante. A Aquagri anda nesta vida desde 1998. O Vítor aqui fala do que ele tem feito com os agricultores atualmente. A Aquagri tenta fazer isto desde 98. Não é uma área fácil de mudar os paradigmas e mudar a cabeça dos agricultores. Eu próprio também, para além de trabalhar na Aquagri, tenho uma exploração agrícola própria e às vezes é difícil de mudarmos aqui os paradigmas. E a questão da água, ao longo destes últimos anos, tem-se falado muito, é verdade, mas depois nós, como técnicos, temos dificuldade muitas vezes de conseguir criar mudança no campo. Portanto, a Aquagri já que há muitos anos nisto, temos 11 colaboradores, trabalhamos com a maior parte das culturas e em 2013 começámos a trabalhar em Marrocos, que é um mercado recente, nosso, mas bastante interessante. Em Portugal é de longe o sítio onde temos mais equipamentos instalados, temos vindo a instalar mais coisas em Marrocos desde que começámos a trabalhar lá, mas há aqui uns projetos, muitos deles de investigação espalhados aqui pelo mundo, têm sido muito interessantes. Começou tudo, acima de tudo, com a parte do clima. Os sócios da Aquagri, o Ono conta que quando começou a tentar vender estações meteorológicas a agricultores, foi um trabalho duro. Ele era um OVNI, tinha aterrado aqui um holandês que trabalhou muito no Algarve, mas tinha perfeita noção da dificuldade que isto era. Uma simples estação meteorológica como esta, que hoje em dia tem um custo bastante mais económico do que tinha há uns anos, permite-nos tirar uma quantidade de informação tão grande que muitas vezes é impressionante, desde o histórico, à previsão meteorológica, ao cálculo de evapotranspiração, alertas de condições específicas e modelos de doenças. Ter uma ideia, o nosso cliente mais antigo tem quase 20 anos de estação meteorológica e hoje em dia tem um Excel que ele próprio diz que não tem valor. São 20 anos consecutivos de dados, é normal que as estações têm que ser medidas, são equipamentos que têm alguma manutenção, mas nada por aí além. Portanto, criar um histórico de 20 anos de locais, do clima local, não tem valor. É um facto impressionante. Outro ponto importante do clima é a evapotranspiração. Conseguimos monitorizá-la com os sensores da velocidade do vento, temperatura, umidade relativa e radiação solar. Portanto, isto é um algoritmo de evapotranspiração que é calculada localmente. Temos forma de a obter de forma generalizada, mas aqui a estação meteorológica apoia-nos aqui dando uma informação mais localizada. No que diz respeito aos algoritmos, conseguimos introduzir também, nomeadamente os da previsão meteorológica. É um facto que hoje em dia temos aplicações que o fazem e o fazem bem,
mas aquilo que nós temos no nosso sistema permite-nos calcular também a informação de evapotranspiração diária nos dias seguintes. Portanto, juntando àquela que temos dos dias anteriores e a que prevemos para a frente, conseguimos então ir adaptando da melhor maneira possível a rega que precisamos, ou pelo menos a estratégia de rega que temos, consoante, por exemplo, o tipo de fruta que estamos à procura, calibres, qualidade, por aí fora. E outro ponto interessante, que hoje em dia acho que faz diferença também das estações biológicas, da vária informação que temos, há uma delas que é a janela de aplicação, que está, acima de tudo, relacionada não só com o vento, com a velocidade do vento, mas também com a umidade relativa e com o VPD, que ninguém liga muito, mas que é um fator interessante na aplicação de fitofármacos e na forma como eles, como a eficácia da aplicação se reveste. Esta é uma informação muito interessante de percebermos ao longo de uma semana quais é que seriam os períodos ótimos e aqueles a evitar, no fundo, uma programação e otimização das operações. Depois temos também alguns modelos de doença que têm vindo cada vez a ser trabalhados novas culturas e tem sido um trabalho muito interessante que temos vindo a fazer com alguns produtores, especialmente na zona os tipos da viticultura têm trabalhado muito e em algumas fruteiras também já se tem vindo a fazer muita coisa. Quando chegamos à parte do solo, trabalhamos já há muitos anos com a Centec. Eu acho que toda a gente, quem trabalha com gestão ou com rega, conhece bem a EnviroScan, é uma sonda já com 20 anos de mercado, portanto não estamos a falar de nada novo. E por forma a adaptarmos um bocadinho às necessidades dos clientes, hoje em dia temos trabalhado muito com a Drill&Drop, que em termos económicos é mais competitiva, mas a EnviroScan, quando se trata de fruteiras e de culturas perenes, permite-nos aqui uma maior adaptabilidade e, portanto, acaba por ser aquela que nós recomendamos. Mas temos estes dois exemplos de duas sondas de solo bastante robustas e que já têm muitos anos de mercado, que têm dado aqui garantias de bom trabalho. E tal como dizia o Vítor, passa lá abaixo dos nossos pés, é mais difícil medir. Estes equipamentos permitem-nos ver a dinâmica da água no solo, umidade, temperatura. Hoje em dia também já temos algumas sondas, algumas não, temos valores de salinidade, que não é eletrocontividade, mas é a quantidade de íons existentes no solo, portanto permite-nos ver ao longo do tempo se a nossa fertirrigação está a ser efetiva ou não, se estamos a ter a acumulação de sais no solo ou não. Portanto, tem sido aqui uma ferramenta interessante, especialmente aqui nos nossos clientes marroquinos e nas zonas mais afetadas por falta de água. A zona do Algarve também tem sido bastante fustigada, temos vários clientes ali com abacateiros que têm sofrido e isto tem sido aqui uma informação bastante pertinente. Para além das sondas, as unidades de comunicação dão para instalar pluviómetros, para quem não tem estações meteorológicas, dá perfeitamente para instalar um sensor de temperatura, já há pouco, e outros sensores. Portanto, no fundo, acabamos de ter ali uma caixa de comunicação que muitas vezes estava só associada à sonda, que hoje em dia conseguimos adaptar a outros sistemas. Também já temos os sistemas para medir pressão na linha de rega, que é bastante importante. A maior parte das pessoas, depois de instalarem a rega, esquece um bocadinho dessa parte toda de manutenção e acaba por ser a rega por impressão. E andamos sempre muito bem impressionados, mas temos muitas surpresas. A hidroponia tem sido outro fator importante, não só pela medição da parte da umidade no solo, mas também as entradas e saídas, quantidades e a qualidade da água, pH e eletrocontividade que entra e que sai na drenagem. É mais difícil de aplicar, de fazer estas leituras no gotejador, nas linhas de rega, mas também daria para pensarmos e adaptarmos dessa maneira. Muitas vezes aquilo que sai da casa de rega, em termos de programador, também não chega ao campo da maneira que pensamos, em termos de eletrocontividades e pHs. Portanto, eu acho que há aqui muito trabalho a fazer e a melhorar. E outros sensores que muitas vezes incorporamos são os dendrómetros, que já falámos aqui, que também já é uma informação muito interessante. E os sensores de bulbo úmido, que apesar de nós, quer dizer, cada vez temos mais fatores extremos, não é? E zonas de frio, estamos a perder horas de frio, mas infelizmente temos dias de bastante frio. E a monitorização da geada com os sensores próprios de bulbo úmido dá-nos aqui uns resultados interessantes e que muitas vezes permitem enviar SMS e não conseguimos interagir com os programadores, mas conseguimos de alguma maneira interagir nos sistemas anti-geada. Tem sido também uma informação muito interessante a trabalhar. Depois esta informação é toda inserida numa plataforma que nós utilizamos, é o MyIrrigation, portanto conseguimos ter os dados que pretendemos das sondas e dos outros sensores e conseguimos vê-los tal como foi visto anteriormente
e compará-los também com imagens de satélite. É mais difícil no caso das fronteiras, mas em culturas extensivas consegue-se tirar aqui uma informação interessante. E cada vez mais, com o avanço da tecnologia, também conseguimos tirar informação de culturas em linha e tentar diminuir a interação das entrelinhas. E pronto, terminamos isto tudo com a tentar juntar não só a informação meteorológica que conseguimos recolher, a informação dos solos, recolhida pelas sondas, e a informação que temos da própria cultura, os coeficientes culturais, e por aí conseguir de alguma maneira desenvolver ou ter um balanço hídrico que permita. Este gráfico não é fácil, não é uma leitura fácil, mas depois acaba num quadro com as recomendações daquilo que seriam as regras diárias que o agricultor teria que realizar consoante o desenvolvimento da sua cultura, meteorologia e tudo aquilo que é identificado no solo. Portanto, este trabalho que nós temos vindo a fazer nestes anos de integração de sensores no campo levou a que fôssemos convidados a entrar aqui num consórcio, que é o Smart QMed. No fundo é um sistema integrado, um cubo inteligente, em português não fica tão bem, mas é um cubo de inteligente irrigação sustentável na região do Mediterrâneo. Isto foi um projeto de um prima que envolve a maior parte dos países da bacia mediterrânica do lado europeu e do lado africano, do Norte de África. Não sei porque a Alemanha também faz parte, mas já acho que é uma questão mais política. São dois dos nossos parceiros, mas e bem, que eles trabalham bem. Portanto, foi aqui na área de temática da gestão de água, na gestão da água de fraca qualidade, que vai daqui um bocadinho ao encontro daquilo que falámos aqui, na reutilização de águas, seja ela de hectares, como na reutilização, neste caso, não é bem reutilização, mas a utilização de águas salobras, não águas salinas, ou seja, isto não se trata de água do mar, mas a utilização de água salobra. O consórcio, tal como dizia anteriormente, é composto por 3 universidades, uma alemã e 2 marroquinas, uma empresa que nos fez a parte elétrica solar, a Aquagri, e o Centro de Investigação tunisino, que tem feito aqui o estudo das bacias hidrográficas e dá-nos esse aporte todo do ciclo da análise de vida, peço desculpa. E a Fraunhofer é aqui um dos associados que é subcontratado, não faz parte diretamente do consórcio, mas acaba por ter aqui um impacto ainda relevante. Basicamente, o nosso cubo de irrigação, aquilo que foi pensado no início, era conseguir ter dentro de um contentor marítimo os sistemas de desalinização de água que fossem autónomos, ou seja, que conseguíssemos desalinizar águas subterrâneas de forma sustentável a partir da energia solar, que fosse uma coisa inovadora, apesar das tecnologias de desalinização. A mais conhecida é a osmose inversa, já tem muitos anos, mas a inovação aqui neste caso é da integração. E tornar isto económico, porque em termos energéticos o custo é grande, mas há futuro. O custo é grande, é um facto, é bastante grande, e quer integrar, fazer uma coisa fora da rede, com painéis solares, a osmose inversa e a ionização iónica. Já passo aqui a falar um bocadinho mais disto. Mas pronto, isto um bocadinho para combatermos aqui os problemas que as alterações climáticas nos têm provocado, com muito pouca águas superficiais ou com problemas em águas superficiais, e portanto queríamos testar estas duas tecnologias, utilizando sensores que nos permitissem, tendo em conta que o custo é grande, tentar produzir o menos de água possível, a menor quantidade de água possível e optimizar a sua utilização, portanto maximizar os toneladas por metro cúbico. Era o ideal. No fim disto tudo, temos sempre um problema daquilo que é o resíduo provocado por estas tecnologias. Então, a osmose inversa já está bastante estudada. A maior parte do custo tem a ver com a pressão, é preciso colocar bombas para pressionar contra membranas para que se consigam separar os sais da água. E que a nossa ideia foi comparar essa tecnologia já bastante desenvolvida com uma nova tecnologia, que é o MCDI, de eletroabsorção, que se comporta de uma forma totalmente distinta e que tem, acima de tudo, um menor custo energético, menor consumo, mata custo, acima de tudo porque não tem tantas bombas de alta pressão, e conseguimos muito mais facilmente ajustar o nível de salinidade que queremos tratar. Portanto, isto é aqui o fator diferenciador, ou seja, comparar uma coisa que já conhecemos bem com uma tecnologia de membranas também, ela, de capacitação iónica, que é bastante interessante. Aqui
o fator que a limita é porque acabamos por ter que trabalhar com níveis de salinidade mais baixos, mas a eficiência energética pode não ser tão grande comparada em termos de quilowatts metro cúbico, e tem um custo um bocadinho superior. Contudo, para aquilo que temos vindo a observar, é capaz de ser aqui uma tecnologia bastante interessante. E a inovação no meio disto tudo, do projeto, foi acima de tudo integrar essas duas tecnologias com os sistemas de monitorização de precisão, no fundo para otimizarmos essa água que era produzida na produtividade das culturas, e trabalhá-las em dois produtos que são de grande valor acrescentado, as tâmaras e isto aqui traduzido para português, não é? Argan tree, são as árvores de argão, no fundo, que deste fruto se extrai um óleo que é utilizado e é vendido com um preço interessante, o óleo de argão. E interessante, é uma ROCs, todas as cooperativas que trabalham estes frutos são geridas e são por mulheres, não há homens que entrem ali, portanto a coisa corre bem, porque as mulheres nisso são muito mais direcionadas do que nós, profissionais do que nós, de alguma maneira. Não, mas o objetivo do projeto também é este bocadinho, entrar aqui, dar apoio a estas comunidades, estas cooperativas, acrescentar ainda mais valor ao que já existe, porque não é uma cultura comercial, ou seja, não há plantações de óleo de argão, no fundo são um bocadinho como o nosso montado, são florestas que são exploradas de árvores que nascem naturalmente, e um desafio interessante que vamos ver mais à frente. A cultura de palmeira, essa sim está bastante disseminada por aqui, por Marrocos e pelo Médio Oriente. Portanto, basicamente o cubo, visto assim por fora, era um contentor que tem aqui fechado, é um contentor normal, aberto temos os painéis por cima, tem 2 metros de largura, 5 de comprimento, quase 6, e a altura 2,5 metros. Tem 7.700 watts de potência pico, tem umas baterias interiores de 26 kWh e incorpora também os 2 sistemas de salinização e tem lá dentro também as bombas da rega. E basicamente, os 2 pilotos, quando foi produzido o cubo, vai ser testado em dois sítios distintos em Marrocos, uma zona aqui mais costeira, em Essaouira, e outra zona de deserto, atrás das montanhas do Atlas, que é Rachida. Por aqui podemos ver bem que isto é uma floresta desordenada de árvores de argão, muito mais parecida com o nosso montado, como dizia, e as palmeiras foram um sistema de produção comercial. Isto é o aspecto no primeiro ensaio, foi o tubo fechado e com todo o material lá dentro. Tudo o que é produzido aqui depois vai para aqui para os tanques, ou seja, temos eu já explico mais à frente, mas para terem uma ideia do tamanho e da dimensão da coisa. Cá dentro temos as 2 unidades, é a osmose inversa, com as membranas, e este já é o de ionização catiónica, estão os 2 separados, e aqui podemos ver um vídeo, ver se eu consigo pôr. Isto era suposto ter um videozinho, mas que não funciona, pronto, é diferente. No fundo era para dar aqui uma amostra do que era o contentor. Depois disto tudo, a água tratada, temos sempre a parte da salmoura que tem que ser tratada, e aqui no fundo aquilo que foi criado foram 3 tanques foram impermeabilizados e onde a água depois do resíduo era colocado. Basicamente, quando chegámos lá, a primeira coisa que fizemos antes de tudo, instalar das estações meteorológicas, tanto num campo de ensaio como no outro, para ir recolhendo o máximo possível de informação. Aqui nesta zona das árvores de argão foi um desafio grande, porque tendo em conta que é uma floresta, não é uma unidade comercial, tivemos aqui alguns desafios com as pedras. Normalmente a colocação das sondas é muito simples, com um barquinho muito simples, é que se diga, mas com os barquinhos na dimensão da sonda para tentar ter a menor perturbação possível. Em torno da árvore, aqui tivemos que utilizar um sistema mais robusto, mas conseguimos instalar os sensores de 1,20 m e para terem mais ou menos uma ideia, e depois foi instalado o sistema de rega. Aqui está para ver, fizemos mais ou menos, tínhamos aqui o sítio, como a floresta era pública, tivemos que ter as coisas mais ou menos, no interior de uma pessoa que vivia ali próximo. Mas basicamente tínhamos a unidade de produção, que produzia os 2 tipos, fizemos 3 ensaios, quase que foram 4 ensaios. O primeiro, e vê-se mal, mas é que tratamos, a água que sai do fruto tem 3 gramas de sal por litro. Aquilo que fizemos foi baixar por 1 grama por litro, em azul 2 gramas por litro
e a verde não desalinizámos, ou seja, era a água que saía diretamente do furo. E depois também foram feitas algumas análises à zona que não tinha rega. E pronto, e para além disso, o furo estava localizado aqui e a unidade também. A salmoura era depois encaminhada para aqueles tanques de evaporação que eu tinha mostrado anteriormente. Basicamente o sistema era um bocadinho parecido, tínhamos o furo e uma cisterna, que tínhamos uma primeira fase, uma filtragem, e tínhamos então as duas unidades, a osmose inversa e do MCDI. Depois de tratarmos essas águas, uma ia para o tanque C, outra para o tanque A, que depois iriam respectivamente para os seus campos, onde estávamos a aplicar os diferentes níveis de salinidade. No caso, como tínhamos referido anteriormente, que era, em termos de era mais ajustável, não era tão, tipo, a níveis de salinidade mais baixos, acabámos por utilizar o MCDI para baixar para 1 grama, a reduzir tipo de 3%, não, baixar só 1 grama, e no outro caso, com a osmose inversa, baixar 2 gramas, ou seja, passar para 1 grama por litro, e no outro caso, baixar só para 2 gramas por litro. E depois tínhamos então o resíduo desse tratamento, que saía dos dois sítios, para o tanque de evaporação. É visível a diferença que existe, não é? Nem sequer é um resultado, acho eu, porque as zonas que não foram regadas comparadas com as regadas. Mas é uma diferença muito grande. E isto era um furo que nem sequer era utilizado, que estava ali abandonado, mas de qualquer maneira há uma grande diferença. E não temos resultados, mas o trabalho agora que está a ser feito e que será apresentado depois como uma Universidade de Marroquina vai ser comparar os diferentes níveis de salinidade, na qualidade do óleo produzido, no número de flores. Portanto, há aqui uma mata de informação que vai sair daí para nós percebermos até que ponto é que vale a pena ou não irmos tão profundamente no nível de salinização, neste tipo de culturas, ou seja, estamos sempre a falar de culturas adaptadas à salinidade. Os de tratamento, é óbvio que a osmose inversa terá aqui uma relação de quilowatts por metro cúbico muito mais alta comparada com a de ionização capacitiva. Portanto, há aqui realmente uma grande redução em termos energéticos que apesar do custo ser maior, é capaz de nos dar a pensar de futuro o que é que podemos fazer. Para além deste ensaio, temos então depois o ensaio em Raixíria, aí já será numa unidade comercial de produção de palmeiras. As coisas lá são um bocadinho mais rudimentares, não há aquilo que nós temos cá de qualidade, ou seja, isto é a bombagem do furo, isto é um motor isto é querosene, nem é gasóleo. E então deste motor é que sai água para o depósito, e aí é que nós vamos fazer o mesmo que fizemos no outro sítio, tratá-la e aplicar na irrigação das palmeiras. Nós já instalámos lá uma estação termológica também, para recolher dados logo desde o início, e colocámos só uma sonda para irmos monitorizando a rega que era feita naturalmente por eles. E a água aqui tem 6 gramas de sal por litro. E a ideia é passarmos para 3 e chegarmos a 1 litro e tentar perceber que diferenças é que vamos ter aqui na produtividade das palmeiras. O que nós reparámos no ensaio anterior foi que a água produzida, ou seja, a salmoura era muito pouca. Aliás, aqueles tanques de evaporação foram sobredimensionados. E, portanto, pensámos, como a água ficava com 6 gramas por litro naquele caso, pensámos, em vez de estarmos a evaporar essa água, transformá-la se calhar no tal tanque de evaporação, aproveitá-la aí sim, colocar um substrato também arenoso e produzir halófitas, este caso seria salicórnia, que também tem um valor acrescentado. E mesmo algumas culturas com 6 gramas conseguiriam aguentar-se aqui, mas seria o nosso tanque de evaporação, ou seja, isto será aqui uma mudança àquilo que estava inicialmente premeditado. E pronto, e no fim disto tudo, se conseguirmos ter os resultados que pretendemos, a ideia é termos aqui uma ferramenta que o agricultor, com a tecnologia toda que está envolvida, e os agricultores e todos nós que estamos a ter a vida facilitada, é conseguirmos fazer aqui um balanço hídrico bem feito e depois ter uma aplicação muito simples, em que eles consigam aproveitar, maximizar essa água, que é muito pouca, da melhor maneira possível e escolhendo a tecnologia que é mais indicada para cada caso. E basicamente eu acho que nos resumimos a isto, de uma forma para não vos cansar muito mais. Um fator interessante e nos tem vindo a pensar e tem vindo a ser feito, estes sistemas não só descentralizados podem ser interessantes na água que utilizamos, por exemplo, para as pulverizações. Que eu acho que já tem vindo, sei que em Portugal já há quem faça, já tem unidades de osmose inversa para tratar a água e portanto isto podia ser aqui também, não havendo
Olhando para a parte da rega, no Algarve nós temos vários clientes que misturam a água da Associação de Regantes com as águas dos furos para reduzir a salinidade e não consumir tanta água. Portanto, estaríamos aqui a falar de uma situação em que poderia ajudar. Pode parecer meio utópico, mas eu acho que às tantas pode não ser assim tão utópico. E se partimos para a utilização de águas residuais, poderá fazer ainda mais? Eu também acho que sim, é uma forma de tratamento. Se não for. Nós temos outro projeto também que Tu utilizamos. falaste, bem, a gente tem as perguntas no fim, Sim, sim, sim. mas só queria fazer uma pergunta. Tu falaste numa grama que vocês foram, foi o processo mais baixo, mas consegue-se ir abaixo disso ou não? Sim, consegue-se. Se partimos, sim. Aqui neste caso estávamos a reduzir 66% com das 3 gramas para uma grama, mas consegue-se afinar isso. E por aí não vi o problema. O tratamento das águas. Há um projeto muito parecido com este, estamos agora a entrar, que é a água de hectare, que é utilizada para, neste caso em África, mas para produzir peixe, que depois essa água é utilizada para regar a seguir. E a água que sai da estação de tratamento, a que entra é terrorífica, não é? E a que sai de uma garrafa enganava-nos bem, aquilo, não é? Fica com uma qualidade, tem um custo maior, mas com energia solar mais barata, acho que podemos pensar aqui na água. Exatamente. Muito bem, muito obrigada. Obrigado. Vamos passar então à última hora da tarde. Então, muito boa tarde a todos. Antes de iniciar, queria só aqui agradecer ao COP que potenciou aqui a possibilidade de cá estar, em nome da ADN, para apresentar a classificação em economia circular. O meu nome é Carolina Costa, eu faço parte da Direção de Inovação para a Sustentabilidade da Agência para a Energia e, portanto, hoje vou aqui apresentar este novo sistema que temos na ADN. Um pequeno enquadramento, portanto, a ADN, a Agência para a Energia, tem como missão, portanto, aqui algumas atividades que visam, sobretudo, a parte da energia, tradicionalmente na área de energia. Possivelmente conhecem-nos relativamente ao facto de sermos a entidade gestora do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, ou seja, dos certificados emitidos para os edifícios, também através do nosso apoio técnico que temos para o Sistema de Gestão Intensiva de Consumo de Energia, no lado da indústria. Também fazemos campanhas de sensibilização perante o consumidor, mas mais recentemente temos estado muito ligados à parte de outras partes que contribuem para a sustentabilidade, nomeadamente a parte da eficiência hídrica. Lançámos há uns anos um sistema de classificação que faz aqui a classificação do desempenho hídrico dos edifícios, quer os residenciais, quer hotéis, e este ano, se tudo correr bem, outros edifícios de comércio e serviços. Estamos também numa área que é a mobilidade sustentável. Portanto, lançámos um sistema que é o Move Mais, que também faz uma classificação da gestão correta das frotas das empresas, frotas essas que podem ser de veículos ligeiros ou pesados, e mais recentemente na área de economia circular. A experiência da ADN com a economia circular começou em 2017 com o CERTAGRI, um projeto que teve aqui o apoio por parte do Instituto Superior de Agronomia, do ISA, e teve o apoio também do Fundo Ambiental. E basicamente o CERTAGRI foi um projeto que permitiu estabelecer conhecimentos e requisitos para depois, em 2019, conseguirmos aqui lançar uma metodologia experimental do rótulo de produto circular. E este rótulo basicamente consistia na rotulagem da eficiência energética, eficiência hídrica e uso de materiais de produtos do setor agroalimentar. Nomeadamente foi aplicado à cadeia de valor do arroz e estava planeado depois também ser aplicado ao vinho, azeite, batata, etc. O que é que aconteceu? Em 2020 a ADN decidiu expandir um pouco mais este conceito de economia circular e, em vez de aplicar a um produto num setor, decidiu aplicar às instalações de todos os setores da nossa economia. E daí nasceu um modelo de classificação em economia circular e é o que eu irei apresentar agora neste evento. Pronto, relativamente ao processo desta iniciativa, estamos a falar num processo que começa com uma auditoria. Primeiro há um interesse por parte da organização, que se inscreve na plataforma, nós fazemos uma pré-avaliação, há uma auditoria feita por um técnico acreditado pela ADN, que faz uma formação connosco e que depois consegue então aplicar a metodologia desenvolvida por nós,
É feita a classificação, e é esta classificação que vai mostrar perante a sociedade, perante os stakeholders, o desempenho em economia circular que aquela organização tem. Depois há um plano de implementação de medidas, e este é o grande objetivo deste sistema, ou seja, é ajudar depois as empresas a melhorarem o seu desempenho nesta temática, e depois há a implementação das medidas. Um pequeno à parte, neste caso da classificação da economia circular, o que nós queremos é que depois seja valorizado em instrumentos de financiamento governamentais, como tem havido do Fundo Ambiental. Portanto, essa também é a nossa ambição para estimular toda esta economia. Antes de vos mostrar em que consiste o modelo, é importante aqui também refletir um pouco do que é a economia circular. A economia circular é uma economia e, portanto, como todos nós sabemos, significa que se vai focar na produção, na distribuição, no consumo de bens e serviços, mas que tem, obviamente, aqui em foco a parte ambiental, a parte da proteção ambiental. Com isto, nós criamos um modelo que tem em conta materiais, tem em conta água, energia, focando e tendo aqui também, olhando também com algum rigor nos consumos e na produção de resíduos influentes dos vários setores. O que é avaliado? Basicamente é avaliado a capacidade da organização conseguir reduzir, conseguir recuperar, conseguir procurar fontes alternativas e depois conseguir minimizar a poluição da sua atividade. Como é que isto é possível? A empresa tem que conseguir conhecer a sua atividade e o impacto que a sua atividade gera. É necessário que exista aqui um cuidado, um planeamento estratégico relativamente à sua pegada, e depois tem que ter uma cooperação essa para o exterior, ou seja, com outras entidades externas, mas também mesmo com os seus próprios colaboradores, havendo aqui uma sensibilização interna. Para além da parte destes 3 recursos, nós também tivemos em conta as estratégias que a empresa tem, nomeadamente o envolvimento com o meio ambiente, se tem ou não desmaterialização e se pretendem, ou se não têm, se pretendem tentar implementar esta estratégia, se as suas compras são compras que têm aqui em conta requisitos ambientais, que vão ao encontro do documento das compras ecológicas, se a sua estratégia e posição vai contra, aqui com o combate às alterações climáticas, e depois também se a própria natureza do produto ou serviço que é aqui o core da organização, se já é sustentável e se não é, se existe aqui também algum investimento a nível de inovação que leve então à sustentabilidade do produto. E portanto, com isto em mente, acho que agora sim. Com isto em mente, nós criámos aqui várias versões do modelo e fomos calibrando ao longo do tempo. Fizemos calibrações com auditorias piloto em cerca de 30 entidades, algumas das quais se encontram aqui, de vários setores, entidades públicas, privadas, da indústria, de setores de comércio, de educação, agroalimentar. Portanto, tentámos abranger o máximo possível para tentar calibrar o modelo da melhor forma. Qual foi o desafio? Estamos a falar de um sistema que é muito abrangente, e então nós temos que encontrar perguntas que sejam latas o suficiente para conseguir abranger este universo de setores, mas ao mesmo tempo que não percam a eficácia no que diz respeito depois à avaliação. E portanto, destas calibrações e pilotos, à data nós temos um modelo que é a versão 1.5, que consiste em 27 questões, aqui que abordam os vários temas que mencionei a nível de recursos e a nível de estratégias, e que continua ainda numa fase de piloto. Portanto, continuamos a fazer algumas auditorias piloto, estamos agora no início de uma leva de pilotos para afinar este modelo e, se tudo correr bem, para estabilizar na versão 2.0 e aí lançar para o mercado. Só para terem noção aqui como é que funciona o modelo e quais são exatamente os diversos parâmetros. Portanto, está dividido entre recursos e estratégias. Como já mencionei, na parte dos recursos temos água, energia e materiais, que depois se subdividem em várias categorias. Mais à frente eu vou falar em específico da água, para terem uma noção do que é que a matriz contempla, quais são as questões que lá constam.
Depois, na parte das estratégias, temos as diversas práticas que estão aqui elencadas, que já mencionei anteriormente. E no futuro, o objetivo é ter aqui um campo de métricas. E o que é isto? É um campo que irá permitir fazer uma comparação de indicadores específicos intrasetores. Isto para as empresas será bom no sentido em que vão conseguir perceber qual o nível em que se encontram quando comparadas com organizações que atuam na mesma área. Relativamente à metodologia de avaliação, portanto, as questões são aqui preenchidas, as respostas, aliás, às questões são preenchidas de 0 a 4. Portanto, se relativamente a uma temática a organização não tem qualquer prática, por exemplo, a monitorização do consumo de energia, se a organização não o faz ou não tem esse cuidado, o auditor então coloca que na questão tem um nível 0, mas imaginando que faz e até tem um software e é tudo automatizado e até está bem definido por tipologia de uso da energia, então já estamos a falar de uma maturidade muito superior, de uma proatividade muito superior e, portanto, o nível já é um nível superior, que é o nível 4, e, portanto, irá pontuar mais na questão. Depois de todo o preenchimento da matriz e das 27 questões, é então aqui ponderada uma classe, que pode ir de F a pior a A+, depois consoante a pontuação angariada pela organização. E para além da classe, vai haver também aqui uma parte de melhorias. E o que é isto? Basicamente vai ser o modelo com a ajuda do auditor, vai mostrar quais as práticas que podem ser implementadas numa ótica de melhorar a classificação de economia circular daquela organização. O que é que acontece? Para o modelo não mostrar ou não sugerir aqui práticas que não façam sentido para a organização, que não sejam plausíveis, durante cada questão, o auditor vai averiguar junto da organização se eles prevêem que num prazo de 1 ano conseguem melhorar as suas práticas naquela temática. Se assim for, então existe um campo onde o auditor então vai colocar se pode ou não saltar de nível neste intervalo de tempo e, portanto, desta forma é mais fácil para o modelo matemático, incute alguma sensibilização no modelo matemático de sugerir medidas que façam então sentido para aquela organização. E medidas essas que que podemos estar a falar, por exemplo, na colocação de painéis fotovoltaicos, incutir critérios ambientais na sua política de compras, por exemplo, também uma simbiose para cogeração com outra entidade, reduzir as embalagens no produto final daquela organização que possam não fazer sentido ou substituir por embalagens que sejam 100% recicláveis. Portanto, existem inúmeras possibilidades de melhorias que depois obviamente vão variar de setor para setor e de organização para organização, consoante faça mais sentido. Agora, entrando aqui na matriz propriamente dita e falando da água em específico, que é o tema deste workshop, quero dizer que existem então aqui 5 questões relativamente a este campo da água. Estamos a falar na monitorização de consumos, estamos a falar nas origens da água e recuperação, na redução de consumo, na manutenção dos equipamentos que consomem água e depois na gestão de efluentes e simbioses. E, portanto, o auditor, nesta categoria de recursos à água, vai avaliar todos estes campos quando estiver a fazer a auditoria à empresa. Antes de o fazer, deve pedir um enquadramento inicial, isto para conseguir ajudar a ser mais rápido e conseguir ajudar a empresa depois a estabelecer então o nível em cada questão adequado. Enquadramento esse que é desde que se a sua atividade tem consumo de água ou não, se tem algum equipamento que tenha consumos, que equipamentos é que tem e por aí fora. Eu sei que isto é muito texto, eu vou tentar sintetizar ao máximo para não vos maçar, mas basicamente então isto é a primeira questão, a primeira parte da matriz relativamente à monitorização do consumo de água. O auditor tem que perceber, numa primeira análise, se a empresa faz ou não esta monitorização do consumo de água. Se estamos a falar de uma análise básica, em que é só apenas a análise das faturas, então a organização vai ter o nível 0. Mas se já estivermos a falar num registro em que faz aqui um registro de consumo por fonte essa de rede pública ou fonte alternativa,
ou então se faz por tipo de utilização da água, tudo isso então já conta e já tem uma maior valorização. Depois, se a empresa for mais longe e tiver, por exemplo, sensores que estejam ligados ao software e que permitam agilizar esta monitorização, sobe também o nível. Depois, se tiver uma prática, algum procedimento que permita alertar para fugas ou para consumos excessivos de água, também é valorizado. E depois, se também tiver aqui o cuidado da monitorização de efluentes que não são obrigatórios, campos que não são obrigatórios por lei, também então consegue aqui atingir o nível máximo, que é o nível 4. Quanto às fontes, nomeadamente origens de água e recuperação interna, perceber quais efetivamente é que são as origens da água, se vem da rede pública, se estamos a falar de águas cinzentas, pluviais, perceber aqui se há ou não aproveitamento, se existe um estudo para esse aproveitamento, ou então se já estão mais além, já implementam práticas efetivamente de aproveitamento de água. Se aproveitarem práticas, também tentamos quantificar, ou seja, tentamos perceber se essas práticas conseguem suprimir até 10% das necessidades de consumo de água ou mais 10% das necessidades de consumo de água. E depois também valorizamos de acordo com cada nível. Se não tiverem, se tiverem práticas, mas estiverem incluídas num plano propriamente dito, um plano estruturado, aprovado e implementação. Isso então também é valorizado, sendo que depois nós ainda valorizamos se fazem avaliações periódicas a esse plano, okay? Para haver uma melhoria contínua. Quanto à questão da redução do consumo, mais uma vez, é perceber se o fazem, é perceber se têm interesse em fazer ou se estão a fazer esforços nesse sentido, se existe um plano para a redução do consumo de água na organização, se já está implementado ou está em fase de implementação e se há revisão do plano. Caso não exista plano, se colocam em prática algumas medidas que levam então à redução desse consumo. E, portanto, se assim for, nós também contabilizamos se levam a uma redução até 20% ao longo dos últimos 3 anos, uma redução no consumo, ou se até mais de 20% ao longo dos últimos 3 anos. E, portanto, isso depois, mais uma vez, vai classificar a empresa de 0 a 4. Relativamente à manutenção de equipamentos, também muito importante, é preciso perceber se há registro de avarias, se há manutenção com inspeções periódicas, se há piquetes de reparação 24 horas, se tudo isto acontecer, se para além disso tiverem um plano de manutenção preventiva, e ponho aqui uma nota, é preventiva, ou seja, não é só corretiva, estamos a falar de um plano que tenha em conta esta prevenção. Existe depois também casos em que pode haver aqui um software que facilite todo este processo e, portanto, depois também valorizamos se existe, se é um software mais elementar, se é um software mais avançado, tudo isso é valorizado e aplicado aqui ao nível 4, ao nível máximo. Se neste plano de manutenção preventiva a organização tem em conta aqui o cumprimento das indicações dos fornecedores e dos fabricantes dos equipamentos. Aqui por último, na questão da gestão de efluentes e simbioses. No caso dos efluentes, tentamos analisar se já há medidas ou planos na organização para a melhoria dos mesmos. No caso de haverem, mais uma vez, temos aqui em conta a importância de quantificar. E como é que fazemos isto? Tem que ter pelo menos uma redução de 10% da carga poluente nos últimos 3 anos. E dessa forma conseguimos então atribuir um nível 3 ou um nível 4, depois se houver uma melhoria e uma revisão do plano de melhoria de efluentes. E pronto, basicamente, ainda há aqui mais uma questão das simbioses. Ainda nesta questão, nós para além da gestão dos efluentes, vemos também a questão das simbioses, ou seja, das parcerias onde haja win-win, vantagem para ambas as entidades, porque um subproduto de uma entidade pode, obviamente, ser uma matéria-prima para outra. E, portanto, nós tentamos perceber, aqui no âmbito da água, depois fazemos para a energia, materiais, etc., mas no âmbito da água, se há simbioses, em que nível de maturidade é que existem, ou seja, se ainda estão numa fase de estudo, se já estão protocoladas, se já estão em andamento, já estão desenvolvidas,
E depois também em que número é que existem. Por exemplo, há casos em que já existe uma rede de parcerias e, portanto, aí existe obviamente muito mais sustentabilidade no que diz respeito ao aproveitamento da água. E, portanto, esse é o nosso objetivo, de perceber depois qual é a efetiva recuperação da água neste nível de simbioses. E pronto, isto resumidamente é a parte da matriz que diz respeito à água. Espero não me ter alongado muito. E pronto, este é o nosso modelo, que ainda vai ser lançado, lá está em fase piloto, mas esperemos que muito em breve seja colocado então no mercado. Obrigada. Mas essa vocês têm a ideia do custo que poderá estar por trás deste sistema de certificação? Pois, ainda não sabemos responder, não fizemos um modelo de sustentabilidade. Isso depois é algo que também temos que ter uma aproximação aos setores para perceber a disponibilidade dos mesmos para este tipo de auditorias. Okay. E depois dos próprios profissionais, porque isto tem duas fases, que é os profissionais que são acreditados pela ADN, numa formação que terá um custo, e depois a emissão do certificado. Um pouco à semelhança do que acontece com os certificados energéticos para os edifícios. Okay. Mas, portanto, eu ainda não consigo responder a isso. Ninguém da ADN consegue para já. Okay. Mas muito em breve teremos notícias. Posso fazer uma pergunta à senhora? Eu peço que faça a identificação e depois... No fundo é um bocado na sequência disto que a Carmen perguntou, mas no outro sentido. Não sei se tem ou se fizeram algum estudo para procurar perceber qual é a mais-valia desta certificação, desta marca, no fundo, da economia circular. Né? Porque o objetivo de todo este trabalho é a pôr um selo ou um produto para, junto do consumidor, o identificar como uma coisa diferenciadora, supostamente, pelo menos daquilo que eu percebi. Não, desculpe-me interrompê-lo, não é um produto. Antigamente, no início era o produto, neste momento a classificação é às instalações da organização, okay? Que inclui o seu produto, mas é a atividade da organização. Okay? No fundo será uma marca, não é? Será uma marca, será uma empresa, será uma entidade. Sim. O que eu queria perceber é como é que quem se submeter a esta certificação, como é que depois tem mais valia disso? Se existe, porque a questão é esta, quer dizer, num país em que temos 20 ou 25% de pobres, não é? Mesmo pessoas que trabalham que são pobres. Não têm dinheiro, vão ao supermercado, olham para o preço, não olham para mais nada, porque infelizmente não temos dinheiro para pagar por estas diferenciações. Como é que se pensa valorizar este tipo de iniciativa, de situação? É assim, existem aqui duas vertentes. Primeiro, obviamente que há diferenciação a nível do mercado, sim, isso é uma delas. A própria implementação, a identificação de melhorias e a implementação de melhorias e o nosso acompanhamento faz não só que existe esse destaque depois a nível de interface com o consumidor, mas também reduz custos à empresa. Portanto, isto não é apenas em prol do ambiente, depois também vai ser economicamente viável para a empresa, tem que ser medidas economicamente viáveis para a empresa e vai haver um ganho a nível económico também para a empresa, porque se há redução, por exemplo, do consumo de água, estamos a poupar na água, não é? Se há redução do consumo de energia, e o mesmo. Portanto, há também essa vertente. E depois ainda há uma outra, que é, a nível de legislação, está cada vez mais exigente as empresas cumprirem certos requisitos que vão ao encontro da transição para uma economia neutra em carbono. Okay? Vão ser aplicadas medidas num futuro próximo às grandes empresas para reduzirem a sua pegada e, portanto, este sistema vem um pouco auxiliar nesse sentido. Okay? Vai permitir que depois essas obrigações sejam correspondidas com aqui o nosso apoio através deste sistema que depois implementa medidas de melhoria e consegue guiar nesse âmbito. Além disso, a nível, por exemplo, de taxonomia europeia, existe uma taxonomia europeia que depois dá acesso a financiamentos, a crédito, e isso do nosso lado também ainda não está implementado, lá está, estamos na fase piloto e calibração, mas também queremos implementar no nosso modelo, que é para depois as organizações mais facilmente terem depois acesso a estes benefícios. Okay?
Portanto, é um pouco por aí. Portanto, eventualmente há de ser um sistema que seguirá um percurso similar a tantos outros referenciais de qualidade a que o produtor teve que se adaptar e acabou por, de algum modo, integrá-los voluntário ou involuntariamente nas suas explorações. Estou a pensar, por exemplo, no Balgap, não é? Que foi inicialmente voluntário e que hoje em dia praticamente está adotado por todas as explorações. Eu, por acaso, aqui lembrei-me, quando se falou na água, nesta certificação, se da vossa parte houve alguma curiosidade em cruzarem aquilo que outros referenciais, nomeadamente para o setor primário, têm em conta em relação à água, nomeadamente o Balgap, que também incide na avaliação da água. Do meu conhecimento, eu não sei se foi feito sei que foi feito algum cruzamento. Tivemos também muita ajuda do nosso sistema do Aquamais, que depois também teve aqui, se baseou em muitos outros instrumentos e referenciais que existem. Nesta metodologia em específica eu não tenho conhecimento que tenha sido baseado nesse caso, mas posso verificar, e se não for também é bom que ainda vai a tempo de ser, não é? Portanto, todas estas sinergias são muito importantes e, portanto, se não foi, vamos analisar para que seja. Mais questões? Não sei se existe mais alguma questão em relação às comunicações que foram aqui apresentadas. Por acaso posso só fazer aqui uma pergunta? Não, porque eu percebo a pergunta daquele lado, mas também houve aqui uma expressão de taxonomia que pouca gente conhece e que devia estar a assustar muitos de nós. E nós só estamos habituados nas empresas a fazer reportes financeiros, ou seja, temos o balanço contabilista a qual nós pagamos e não nos queixamos e pagamos bem e muitas vezes queremos pagar pouco erradamente. No fundo, todos os anos fazemos os nossos balanços e tudo que é reporte financeiro. E vai ser obrigatório fazer esta parte do reporte de indicadores não financeiros, que é a parte da ambiental, e vamos ter que ter isto tudo organizadinho e feito. Eu não sei até que ponto é que isto não tem que ser visto de outra maneira, como um serviço e uma coisa que as empresas vão mesmo ter que ter, não é só tipo, eu quero para tentar vender melhor o meu produto. Eu acho que tem que ser visto de outra maneira. Lá está, por isso é que nós dizemos que existem duas vertentes, porque há organizações que, sobretudo as maiores, que já têm a questão das futuras obrigações minimamente alinhadas, podem querer ver isto mais como um destaque. Mas depois existem outras empresas que andam aqui um pouco perdidas, até às vezes são as empresas que são subcontratadas das maiores, que ficam ali um pouco sem saber para onde é que se têm que virar e portanto nós ajudamos neste caso. Existem estas duas vertentes. Essa segunda que mencionou, na minha opinião, é a mais importante, porque nós iremos ajudar a que a economia se consiga então dar resposta a estas novas leis que aí vêm e, portanto, vai para além do destaque, vai para além da parte de economizar, mas também numa questão de cumprir com o que é exigido pela lei. Boa tarde, David Cordeiro, Furtalvor. Era fazer uma pergunta ao Vítor, na experiência que ele já tem daqui da gestão da água, a nível com as sondas e com este sistema de revisão do sistema, qual é, a nível prático, da tua percepção em termos de poupança de água e energia, e com este, se o produtor estiver inserido num esquema destes, qual é, em termos práticos, a percepção que tens a nível de poupança de energia e poupança de água e melhoramento da exploração? Sim. Eu não tenho os dados tratados, né? Eu tenho a experiência já vai quase com 9.000 hectares vistos em várias regiões do país. Ao nível da poupança de água, eu não tenho assim muito para referir, é mais, não há muito a poupar na maior parte das zonas, e principalmente aqui. O que há é muito a otimizar na gestão, ou seja, na pouca quantidade de água que temos disponível, há muitas estratégias, muita a afinar ainda para podermos chegar ao final da campanha e ainda termos água, ou termos pelo menos um caudal suficiente para garantirmos umas gerações de produção na parte final, na fase do acabamento. Ao nível energético é muito variável.
há muitas situações em que não se consegue haver poupanças, porque a única poupança possível é substituir os grupos de bombagem ou o sistema elétrico dos sistemas, porque eles estão simplesmente mal dimensionados. Em outras situações há algo em torno dos 15, 30% de poupança de energia com reajustes, ou seja, ou com a utilização de determinados componentes nas bombas para ou reduzir aquele erro do superdimensionamento ou do subdimensionamento, também acontece, mas isso é muito variável. Mas no Oeste anda mais ou menos dos trabalhos feitos algo entre os 15, 10, 30%. Poupança de energia elétrica. Mais alguma questão? Boa tarde a todos. Patrícia Abreu da Miguel Rocha. Uma pergunta. A revisão do sistema pode custar quanto tempo e dinheiro? Pronto, é assim, o custo é algo dos 9 euros por hectare. Varia depois também em função também dos quilómetros, das deslocações que são necessárias serem feitas e do número e da área total. Dá para fazer aí 10, 12 setores por dia, seja, quantos mais setores existirem, mais tem de deslocar, mais horas. Mas anda mais ou menos em valores de tabela, 9 euros por hectare, mais os 40 cêntimos de custo de deslocação, por quilómetro. E a fase de fazer? Seria uma fase agora, por exemplo? Antes de... Sim. Já? As alturas mais corretas até já devia ter sido, porque há muitos produtores que já estão a regar há mais de um mês. Mas as épocas que eu pelo menos recomendaria, mais indicadas, seriam logo no início do ano, antes de se iniciar a primeira rega, e depois no final da campanha, para se fazer uma nova campanha no ano seguinte, já com tudo preparado. A calendarização, normalmente, nós temos associados que nos pedem, por exemplo, trabalhos uma vez por ano, mas o ideal, se calhar, é fazer de 2 em 2 anos, fazer uma verificação ao sistema, em termos de calendarização. De facto, o Vítor chamou a atenção para a importância dos momentos, mas não mencionou, que ele não quis fazer essa referência nesta intervenção, a importância de fazer esta verificação aos sistemas antes de começar, porque é com base nessa verificação que se faz antes de se iniciar o período de rega que nós vamos conseguir otimizar a rega nessa campanha. Porque senão estamos a fazer a rega por impressão. Foi aqui a expressão usada. Parece que está a regar. E nós não temos a percepção de como é que está a regar e onde é que estão as falhas, onde é que estão as perdas. E é muito importante, efetivamente, nós termos essa percepção. E, de facto, todos os referenciais, mais cedo ou mais tarde, vão incidir na verificação, inevitavelmente. E, de facto, aquilo que a Carolina nos apresentou também fazia jus à importância da verificação. Portanto, temos que verificar para tentar perceber onde é que estão as falhas para podermos atuar. E isto também, como o Lopo disse, a reforçar a apresentação da Carolina, faz todo o sentido, porque nós estamos muito focados, quando sejam custos voluntários associados a verificações, a certificações, são custos voluntários, portanto, teoricamente não são obrigatórios, só pensamos no valor, quanto mais barato, melhor. E esquecemos de todos os outros fatores que estão associados e que podem ser as mais-valias e que não são tangíveis. Nós não os conseguimos contabilizar de imediato, porque tem a ver quanto é que vamos poupar em termos de água, porque se calhar também não contabilizamos antes. Quanto é que vamos poupar em termos energéticos, quanto é que vamos poupar numa série de outros parâmetros que não são contabilizados e que não têm um valor económico, mas que tem um outro valor que cada vez mais, e nas políticas europeias que temos hoje, são muito valorizados. E isso vai fazer diferenciação para estarmos no mercado. Anabela Maurício Frubassa, quer para o Vítor, quer para o Lopo, dentro da vossa experiência, tem noção da melhoria da qualidade da fruta com a implementação dos controlos?
Eu tenho pouca noção, basicamente a noção que eu tenho é aquela que os produtores me dão. Pronto, são as informações que eles me dão, é com isso que eu normalmente trabalho, que são, infelizmente é pouca informação. Mas aquilo que eu consigo ter, a percepção que eu consigo ter é só quando tenho sondas. Só olhar para o sistema de rega não é suficiente. Tenho que ter sondas e tenho que ter esses equipamentos, nomeadamente os dendrómetros. Este caso que mostrei aqui é praticamente o único exemplo que eu tenho. Em que eu tenho todos os equipamentos montados, estou eu a fazer consultoria e tenho do lado do produtor o feedback. Porque se não for assim eu não consigo ter. Mas tenho, é pouco significativa. Porque aquele produtor já está. Vocês viram as produções toneladas por hectare, é difícil conseguir se calhar mais que aquilo. Mas a única coisa que estamos ali a fazer é porque como ele está inserido no perímetro de rega, aquilo que a bondade, digamos assim, do serviço ali é fazer, não baixar as produções, ter produções de qualidade, mas reduzir os consumos, reduzir principalmente os custos com a água, porque ele já está a pagar aumentos cúbicos. Essa é a única experiência que tenho. Os outros, não consigo ter os pontos todos, não consigo ter essa informação. Eu posso comparar, por exemplo, com a vinha. Eu diria que não sei se na fruta a qualidade não sei se é paga, mas não. É mais a... Por enquanto não é? Estamos a... Pronto, mas é por quilos. Sim. Na fruta a qualidade é paga. Não, pronto, a minha pergunta era essa. Não, a qualidade para que é paga. Não é só o calibre como ali, é a qualidade intrínseca do fruto. Claro, não, é isso mesmo. Portanto, eu acho que comparando, por exemplo, com... Desculpa lá interromper, e é paga pelo consumidor, porque no ano, no caso da pera roxa, que é o que mais há aqui, no ano em que a fruta, entre aspas, não presta, tem menos açúcar, ela tem dificuldade em vender-se. No ano em que tem brique-sal, ela vende-se com facilidade. Portanto, o consumidor adquire um hábito de compra, volta a comprar a primeira vez e volta a comprar. Portanto, é isso que é pagar. É isso que é pagar a qualidade do produto. Está de acordo. Portanto, comparando, eu acho que se calhar é feito menos esse trabalho no caso da fruta. Mas no caso das vinhas, e temos alguns clientes que têm diferentes talhões. Este talhão é para toneladas por hectare. E temos sítios no Ribatejo que se calhar chegam às 40. E depois há outros talhões, são para 10, 12. Vendem muito mais caro, e, portanto, mas tem uma gestão de rega, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas no fundo é um bocadinho aquilo que o agricultor, nós damos as ferramentas, é um facto, e a gestão de água, eu acho que nem consigo fazê-la sem uma sonda, e como eu disse há bocado também sou produtor, não de fruta, mas de cereais, e há uma diferença muito grande entre conseguirmos. Agora pode haver produtores que queiram trabalhar para calibres, ou tentar maximizar quantos mais quilos melhor, não é? Vamos trabalhar para toneladas. Mas a fruta tem outra coisa, tem que ter em conta depois a conservação. Não, pronto, é isso. Há aqui várias coisas que nós precisamos do input dos agricultores, não é? O que é que nós precisamos? Olha, eu quero que isto, temos que andar nesta linha, tic. E, portanto, eu acho que nas fases é que nós conseguimos controlar. Os stresses que nós podemos tentar provocar por stress hídrico é muito mais controlado quando nós temos perfeitamente a noção daquilo que está a passar. Ou seja, e diria que se calhar o crescimento da fruta, para tentar que ela não tenha problemas depois de conservação, ou mesmo de rachamentos e coisas do género, que seja preciso provocar algum stress, nós aí conseguimos ir até ao limite porque estamos perfeitamente a perceber o que é que se passa nas raízes das plantas e sabemos que podemos aguentar mais um dia, mais dois, e a coisa corre bem. Mas eu acho que aí a informação que nós disponibilizamos e que vamos trabalhar, o trabalho com o agricultor é alguns técnicos e que isso é que é fundamental. Nós dominamos muito bem e vamos ter muita experiência e se calhar mais em umas culturas do que outras, porque se calhar tem um valor mais acrescentado, permitiu pagar mais cedo a entrada destes equipamentos, mas facilmente se entram noutras. A dificuldade é essa, eu tenho, nunca digo quanto é que se consegue poupar, porque eu prefiro muito mais utilizar o termo otimizar. Muitas vezes era mais quilos por metro cúbico de água. Ok, muito bem, se for para vender toneladas de milho, ninguém paga a qualidade do milho, por enquanto, mas se calhar se for outro cereal, já vamos, se formos por aí, ou qualidade de forrageira, já podia ser uma coisa interessante a ver. Mas se nós já não quisermos ir para a versão dos quilos, e quisermos ir para a versão da qualidade, acho que controlando a parte das regras e com dendrómetros e consegue-se fazer, eu acho que se consegue fazer esse trabalho.
Mas é difícil de quantificar. Sim, mas só acrescentando, mas é preciso o técnico que dá apoio a esse produtor também estar. Sim, temos que estar todos. Também tem que entrar nesta equação, senão é impossível. É impossível, temos que ir de mãos dadas. Sim, sim. Em direito ao abismo e depois recuar antes do problema acontecer. Sendo que eu acho que neste painel nós temos condições para, de algum modo, aceitar um desafio no sentido de estabelecer aqui um trabalho conjunto, no sentido de encontrarmos aqui uma forma de termos uma avaliação e uma gestão de regra para termos qualidade. Está da vossa parte. Só dar aqui um exemplo, depois às tantas, que no caso do olival, tinha-se conseguido de alguma maneira reduzir substancialmente o consumo de água, em vez de estar a produzir lenha, e que depois, para além dos problemas fitossanitários, tem o excesso de vigor e por aí fora, que os senhores sabem melhor do que eu. E aqui conseguimos chegar a um valor de redução de rega e de euros por hectare, e isto era uma empresa grande, que no fim o chefe dos técnicos disse, pá, por esse valor de trabalho que me vai dar, que isto fica assim. Portanto, mas porque realmente é preciso mudar aqui, é preciso estarmos mesmo todos com vontade de chegar àquele ponto, e chega-se lá, mas tranquilamente não, com o trabalho e com as tecnologias que existem acima de tudo. João Carvalho, da Cooperativa Agrícola de Bombarral. Todos estes processos e estes projetos são todos muito interessantes, de aproveitarmos águas de hectares e de águas salobras, mas acho que estamos a falhar, porque acho que um ponto interessante era reaproveitar águas superficiais. Todos os dias os rios estão a correr. Porquê é que porquê é que não partimos daí? Porquê é que não fazemos reservas superficiais de forma a estarmos a reaproveitar a água que corre nos rios todos os dias para o mar, em vez de estar a investir milhões nestes projetos que no fundo nós temos a água, não conseguimos assegurar. Se nós tocamos numa ribeira, temos logo a APA à perna. Se a ribeira secar, se mexemos na ribeira, estragamos a biodiversidade. Tudo bem, chega ao verão, seca. A biodiversidade acho que desaparece na mesma. No fundo, se nós não pusermos a represa, os patos já várias vezes fizeram queixas porque os patos não tinham água. Se a represa deixar de lá estar, o rio vai secar, os patos vão desaparecer na mesma. A única resposta que tenho para dar, mas isto é a minha resposta pessoal, é a opinião pessoal, é votar com consciência. Porque se não conseguimos fazer nada com os políticos, temos que ser nós a criar alternativas. Aqui no Oeste, acho que não estou a dar novidade nenhuma, nós não conseguimos ter bacias hidrográficas com dimensão suficiente para criar reservatórios decentes para satisfazer as necessidades requeridas. Há essa história do projeto Tejo, que já anda para aí há uns 70 anos a ser falado, não há meio, é muito difícil. Nós não podemos, eu acho que os agricultores não podem estar à espera, têm que se arranjar outra alternativa e eu acredito piamente que a alternativa existe e tem que ser explorada. Vocês ali em Alcobaça têm aquele projeto todo de rega? Há mais zonas no Oeste que se pode fazer, por exemplo, que vocês têm ali em Alcobaça, não estão com tanta, se calhar não com aquela dimensão, porque aquilo é uma planície grande, mas pequena dimensão, projetos daqueles, mas de mínimo, sim. Para aguentar a água por mais tempo. Temos que votar. Pois. É só pessoal, mas neste caso específico daquela região do Mediterrâneo, eles não têm outra. Eu acho que é um bocadinho aqui como a energia, temos aqui um mix energético, não é? Há casos em que o solar faz sentido, o eólico faz sentido, a biomassa faz sentido, temos aqui várias vertentes. Quando temos fontes de água, isto é uma questão política, obviamente, conseguimos represá-la de alguma maneira, mas há casos em que se deixam de utilizar algumas fontes de água e, portanto, eu acho que temos de tentar explorar ao máximo possível as diferentes fontes, porque se por alguma razão, no caso dos algarvios, não sei se noutras zonas se faz, que utilizam água salobra nos furos para complementar com a da associação de regantes, se eles fizerem metade, já só vão gastar metade daquela que está represada, de alguma maneira. Eu também diria que não é o ideal estarmos a tirar água, mas se ela já não vai ter utilidade nem para consumo humano
nem produtividade, se calhar estamos a reduzir em anos de seca, se calhar estamos a consumir metade do que conseguimos. Não sei, temos que ter aqui várias, ou pelo menos ter várias coisas estudadas para diferentes cenários e diferentes anos. Mas pronto, há aqui pano para mangas. Bom, também um pouco sobre a questão que o João colocou, efetivamente o armazenamento, a reserva de água para colmatar as necessidades nos períodos em que também precisamos mais dela, primavera, verão, muitas das vezes não está ao alcance ou não está na decisão dos produtores. E a nossa preocupação ao organizarmos este tipo de eventos é procurar exatamente outras fontes alternativas. Claro que temos que sempre considerar a hipótese de que podemos ter projetos de rega, zonas que possam acolher projetos de associações de regantes, como aconteceu com a situação da Sela. No entanto, temos que procurar outras alternativas e foi exatamente essa a ideia quando nós organizamos este evento. Por outro lado, nós temos um histórico de estarmos numa região em que temos falta de água, é verdade, mas temos falta de água porque há água de má qualidade também. É uma das características da água do Oeste. Muitos pontos de captação não têm a melhor qualidade. Portanto, temos que também procurar melhorar essa qualidade da água. Portanto, aqui é tentarmos integrar as diversas soluções e não ficarmos presos ou reféns de uma ou outra solução. Basicamente foi essa a ideia quando lançamos o desafio a este painel de oradores. Tenho uma dúvida acerca de novo. Se debate lá é qualidade de água, não? Sim. Qualidade e quantidade, não é? Qualidade e quantidade. Eles supostamente não tinham tanta falta de água. Eles têm muitos. No caso deles, têm galerias interiores subterrâneas gigantes cheias de água. Só que tem havido menos neve no Atlas. Naquela imagem, não sei se lembram, o campo de ensaio era de um lado e do outro. O Atlas tem bastante água. Eu fiquei impressionado. A primeira vez que fui no Marrocos, achei que a entrada mal passasse a água era deserto e não. Pois são grandes produtores hortícolas e houve muitas empresas de cá que se deslocaram para lá para produzir hortícolas e de Espanha. O problema é que essas reservas subterrâneas, naquele sítio do deserto, o poço tem 18 metros. 9 metros, então tem 18. Portanto, a água ali a 18 metros. E aquilo é um deserto de pegar. A salinidade que tem. O problema é o que assim, é a acumulação de sais. Estamos a falar de 6 gramas, mas as palmeiras são espécies adaptadas, mas obviamente que reagiram melhor a uma menor quantidade de sal e a partir do momento em que houver esse tratamento. Mas depois havia outro adulto, nós pensamos sempre de água, esquecemos no sol, mas se nós tratarmos o sol de maneira diferente, também aí é outro ponto muito importante. Isso é uma represa que toda a gente se esquece, de represá-la no solo. E nas sondas vê-se perfeitamente a entrada e a saída e a rapidez com que ela é feita. Portanto, temos que preocupar com muita coisa antes de chegarmos Por isso criaram nas nossas explorações. Por isso criaram o cubo. Não, pois foi, mas o cubo realmente é mais, não sei quem é que se lembrou do cubo, portanto é mais... Protetor. Sim. Obrigado. Nada, obrigado. Não sei se existe mais alguma questão. De facto, o Lobo falou numa questão importantíssima. A salinização e o impacto que esta tem a nível de solos. Nós temos que ter presentes que neste momento o solo é um tema central na discussão e existe uma missão que é a missão Solos a nível europeu, em que tenta de algum modo criar meios, ferramentas para que se consigam encontrar exemplos no sentido de criarmos tecnologias, demonstrar essas tecnologias no sentido de preservar o solo, sendo que a salinização é um dos pontos que contribui para a degradação dos solos. E, portanto, se nós de algum modo também conseguimos ter água que vamos colocar nestes solos com menos sais, inevitavelmente estaremos a contribuir para uma melhor preservação dos solos. E nós temos, infelizmente, para quem produz no Ribatejo, já sabe o que é essa situação de ter que gerir campanhas com águas salinas que causam salinização, gravam os problemas de salinização a nível de solo e que metem em causa as produtividades. Se não houver nada a fazer, é uma questão de anos e deixamos de ter parcelas que podem ser cultivadas.
da nossa parte, e para não fugirmos muito ao tempo, daria por encerrada esta sessão, este workshop, agradecendo aos oradores e agradecendo a vossa presença por estarem aqui connosco hoje. Obrigada.